Saudações! Vamos à videoaula onde iremos discutir sobre o Teorema de Pitágoras. Bom, inicialmente eu devo aqui levantar um diálogo com você, meu aluno, acerca dessa figura, historicamente um tanto que emblemática, Pitágoras. Existe uma discussão no meio acadêmico sobre a real existência de Pitágoras como de fato um indivíduo fisicamente concebível ou apenas um pseudônimo de uma entidade fictícia criada pelos pitagóricos da escola pitagórica. Bom, em verdade, se pela sua existência física ou não, isso porque não há documentos suficientemente históricos que garantam achados de Pitágoras. De qualquer modo, há fatos, paralelamente eu devo dizer, irrepreensíveis sobre o fato dele existir realmente. Por que eu estou falando isso? Na Grécia Antiga havia uma escola chamada Escola Pitagórica. Nessa escola, matemáticos que claramente também eram filósofos reuniam-se e tinham como lemas internos a não extensão das suas práticas. Isto é, funcionava meio que como uma sociedade secreta, entende? Uma repartição, em última instância, secreta, de não divulgação, de não informativo ou relativismo, discorrências, informações que atingissem a sociedade. Eles eram espetacularmente fechados, e um dos lemas era que você entrando na escola pitagórica, sendo iniciado, você não podia falar nada acerca do que vocês faziam lá. E há um grupo de historiadores que partem do princípio de que Pitágoras não era um ser humano. Na verdade, os matemáticos e filósofos da época definiram uma figura ficcional chamada Pitágoras, aquele indivíduo que receberia todos os ônus, todos os bônus, todos os benefícios dos adventos que eles viessem a desenvolver. Em contrapartida, há quem de fato garanta a existência categórica de tal. Quanto a isso, eu diria, e portanto solicitaria, que você, meu aluno, você que assiste esse vídeo, procure um livro. Este livro se chama Pitágoras e o Tema do Número. Ele foi escrito por um jornalista e filósofo brasileiro chamado Mário Ferreira dos Santos. Repito, o livro é Pitágoras e o Tema do Número. Autor, Mário Ferreira dos Santos. Esse livro ele tem uma configuração fundamentada no tema filosofia concreta. E, entre outras coisas, eu devo dizer que essa literatura vai elevar em muito as suas apoderações intelectuais. Não é uma literatura tão fácil de ser lida. É bem provável que você fique em 2 páginas por um ano. De qualquer modo, saiba que a musculatura ela não se expande sem exercício. E seu cérebro é formado por massa encefálica, similarmente a um aglomerado muscular. Bom, qual motivação ou quais motivações para o Teorema de Pitágoras? Eu vou começar com um problema que você observa aqui nessa lâmina. Esse problema é um problema clássico e, de fato, conforme a história da matemática, ele existiu na Grécia Antiga entre os pitagóricos. Medir a diagonal do quadrado unitário. Abaixo eu chamei o quadrado unitário, eu destaquei ele por essa simbologia. I maiúsculo, algarismo romano, significa o valor, significa a quantidade 1. Qual é o problema? Dado um quadrado, e nesse caso unitário, cujo lado é um UC, dado de comprimento, eu quero medir a sua diagonal. Quando você traça uma diagonal num quadrilátero, conforme a aula, a área, você divide esse quadrilátero em 2 regiões semelhantes, simetricamente disponíveis. Nesse caso, 2 triângulos retângulos, um por cima, outro por baixo.
Para que você possa hoje encontrar essa diagonal, ou mesmo a altura, ou a base, você que tem algum conhecimento sobre esse assunto, aplicaria o famoso hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos, cada qual ao quadrado. Sabendo que hipotenusa é o lado diagonal do quadrado, com essa referência, os catetos representam base e altura, por exemplo, desse triângulo retângulo aqui por baixo da diagonal em vermelho. Os pitagóricos aplicaram o que você verá mais para frente comigo, que o que representa o teorema de Pitágoras. Mas tem um detalhe, quando eles aplicaram o teorema em si, calma, você verá esse teorema em breve. Primeiro vamos às motivações dele. Quando acharam a diagonal pelo teorema, o valor que hoje você escreve, raiz quadrada de 2, foi a resposta. E o que que esse valor representa? Raiz quadrada de 2 igual a d de diagonal. Está em um C porque se trata de um comprimento medido no quadrado. Este número é um número irracional. Ele é infinito, inexato. Não há periodicidade após a vírgula. E isso para os pitagóricos foi um grande balde de água fria, uma grande aflição para todos eles. Pois uma das filosofias empregadas e acreditadas piamente pela escola pitagórica era de que os números governam o mundo. Mas que números eram esses? Os números inteiros. Como é então que numa medição que você enxerga daqui do canto inferior esquerdo ao canto superior direito deste quadrilátero, como é que o que você está vendo aqui, que eu estou a passar com a caneta em destaque, você vê esse segmento de reta, como é que aqui que você enxerga um padrão de limitação à direita, à esquerda, esquerda, direita, não tem um número que você pode escrever, porque ele é infinito e não se repete? Esta é uma grande indagação intrigante. Conceber números infinitos em um mundo finito? Seria um mundo finito? Seria um universo finito? Então, como explicar números serem infinitos? Ora, ora. Saibam, queridos, que a transcendência e o homem define o ilimitado, o infinito, o metafísico, a metacognição. Negá-la é simplesmente ser um tolo. A constatação pragmática, matematicamente concebível, aqui nesse momento, é de que um número infinito coube aqui. Dimensionalmente falando, esse segmento tem uma dimensão, ele é unidimensional. Mas o ponto que define uma dimensão, o ponto junto com outros pontos que definem uma dimensão, em si não tem dimensão. Ponto é a figura geométrica adimensional, sem dimensão. Paradoxal? Parece para você? Não negue a sua inteligência, meu caro aluno. A transcendência e o homem, especialmente a primeira, deve ser cogitação necessária e suficiente para a sua intelectualidade. Bom, a partir de agora, os pitagóricos, então, passaram a conceber que não eram mais os números inteiros que governavam o mundo. Na verdade, uma nova classe de número aparecia, os chamados números irracionais. Esse problema só pode ser resolvido através do que veremos em instantes, o Teorema de Pitágoras. Como o Teorema de Pitágoras veio à tona? Como ele foi construído? Deixando claro primeiro que a noção de hipotenusa ao quadrado como uma equivalência aos quadrados dos catetos já era conhecido muito antes, no Egito Antigo, na China Antiga, em alguns impérios anteriores ao Império Grego. Todavia, só na Grécia Antiga se deu a esta constatação numérica formalismo que precisava. Se pôde constatar por uma prova argumentativa tal relação entre hipotenusa e catetos em um triângulo retângulo. Perceba que esse triângulo aqui que eu estou passando a caneta, ele é retângulo, por quê? Aqui nesse ponto, o espaço entre a altura e a base desse triângulo mede 90 graus. Nesse ponto, altura e base se cruzam, se tocam aqui,
E a formação angular, conforme a aula ângulo, é de metade de meia volta. Isso representa 90 graus. Vamos agora ao processo que enuncia, que apresenta o Teorema de Pitágoras. Muito bem, alunos. Situação, 2 pontos. De 1 tem-se. Quando nós seccionamos o quadrado unitário de 1 em algarismo romano e discretizamos em 2 partes aquele quadrado, o que temos? 2 triângulos retângulos. 2 triângulos retângulos que você pode notar aqui destacado por região 1 e aqui por região 2. Por que eles são triângulos retângulos? Simples, porque ao observar nesse canto inferior direito, nesse triângulo da região 2, e observar no canto superior esquerdo da região do triângulo 1, você tem ângulos retos. O que é que define um triângulo retângulo? O ângulo reto. Ângulo reto. Ângulo reto. Vi um triângulo, ele tem um ângulo de 90 graus, você já pode aí ficar com a certeza de que esse triângulo é chamado triângulo retângulo. A ideia de retângulo deriva-se do fato de ser concebido a partir de um quadrilátero que possui ângulo reto. Ótimo! Nós conseguimos 2 triângulos retângulos. Eu irei selecionar, conforme você vê aqui abaixo, eu irei selecionar a região 2 e vamos trabalhar a região 2 a fim de obtermos toda a noção que define o Teorema de Pitágoras. Acompanhe comigo. Ora, a região 2 agora destacada, note ela aqui. Esse triângulo aqui representa a nossa região 2. Perceba nesse triângulo o que eu fiz. O que eu estou fazendo aqui, que você está enxergando essa toda confecção estrutural de imagem, foi, entre outras coisas, uma das constatações dos pitagóricos. Eu ergui um quadrado a partir da hipotenusa, o lado oposto ao ângulo reto, no triângulo retângulo, se chama hipotenusa. Cateto da altura, cateto da base. As palavras hipotenusa, cateto, cateto, decorrem de palavras do grego. Hipotenusa seria o maior lado do triângulo retângulo. Entre o lado A, o lado B e o lado C, quem é o maior? O lado A, oposto ao ângulo de 90 graus. Visualmente é fácil perceber que esse lado aqui em vermelho, ele é maior do que esse aqui em azul, na vertical, e do que esse aqui na horizontal, também em azul. O que nós fizemos? Erguemos um quadrado, chamei de Q1, sobre a hipotenusa, o quadrado Q3, a parte de B, da base, o quadrado Q2, a parte de C, da altura. Por que nós falamos quadrado da hipotenusa? Quadrados dos catetos. A palavra quadrado representa elevação de potência 2, mas geometricamente indica uma região plana. Uma constatação geométrica que garante o teorema que você verá em instantes está exatamente na relação entre o triângulo retângulo e esses 3 quadrados que você observa aqui nessa imagem. A área desse quadrado Q1, como é que calcula a área de um quadrilátero mesmo? Base vezes altura, largura vezes comprimento. Se é um quadrado e aqui tem A, então os outros 3 lados também terão A nesse esboço. Logo, A vezes A, área de Q1, A elevado a 2. Área de Q1, A ao quadrado. Qual seria a área para Q2? O lado desse quadrado é C. Se esse lado é C e é de fato lado de um quadrado, então os outros 3 lados também têm C. Como calcular a área de um quadrilátero?
comprimento, toda a extensão, vezes largura. Como esse quadrado aqui está em pé para a gente, visualmente ele estaria exposto planificadamente na vertical, então tenho base, altura. Multipliquei base vezes altura, mas é um quadrado, então aqui vai ter C e aqui vai ter C. C vezes C, C elevado a 2. C ao quadrado, a área de Q2 é igual a C ao quadrado, C elevado a 2. Como ficaria a área de Q3? O lado do quadrado é B, seguindo analogamente a Q1 e a Q2, a área de Q3, B ao quadrado. O que foi observado, senhoras e senhores, que a soma da área de Q2 com a área de Q3 resulta exatamente na área de Q1. Mas quem é a área de Q1? A ao quadrado. Quem é a área de Q2? C ao quadrado. Quem é a área de Q3? B ao quadrado. Isso quer dizer então que B ao quadrado mais C ao quadrado vai lhe levar a uma resposta que é igual a A ao quadrado. E que A ao quadrado é o mesmo que você somar C ao quadrado com B ao quadrado. A observação geométrica que veio formalizar o porquê de existir uma relação entre hipotenusa e catetos em um triângulo retângulo, hipotenusa, cateto, cateto em um triângulo retângulo, geometricamente ratifico, como você fala quadrado, então vem do quadrado. E quais quadrados? Quadrados que estão postados sobre os lados desse triângulo retângulo ao centro. Por que a relação obedece hipotenusa ao quadrado igual a esse cateto ao quadrado somado com esse cateto ao quadrado? Simples. Porque cada lado desse ao quadrado representa a área de um quadrado que foi fundamentado sobre os lados do triângulo. E a soma de Q2 com Q3 em suas áreas dá exatamente a área de Q1 em sua área. Olha a frase abaixo. Essa frase abaixo representa o que seria uma particularização do fato acima. Se A é igual a 5 unidades de comprimento, B é igual a 4 unidades de comprimento e C é igual a 3 unidades de comprimento, então 5 ao quadrado, a área de que seria Q1, equivale a 4 ao quadrado, a área que seria de Q3, mais 3 ao quadrado. Vou puxar a folha um pouquinho para a esquerda, para você enxergar bem essa parte. Área de Q1, área de Q3, área de Q2. Quanto é 5 ao quadrado? 25. 4 ao quadrado? 16. 3 ao quadrado? 9. 16 mais 9, 25. Mas eu já tinha 25 antes da igualdade. Logo, essa igualdade se confirma. Somar esses dois quadrados é exatamente igual a ter este quadrado sobre 5. Isto é, meus queridos, a ideia constatada para o teorema está, de fato, regulamentada pela relação entre a área de quadrados dispostos nos lados de um triângulo retângulo ao centro e que, portanto, vai convergir para uma relação entre os lados desse triângulo retângulo. Viu este símbolozinho no triângulo? O que é que tem aqui? Ângulo de 90 graus, um triângulo retângulo. Feito isso, o que o teorema, então, finalmente, de maneira elegante, vai nos explicitar? Verifique, próxima tela. Olha lá, leia comigo, leia comigo. Daí, o teorema de Pitágoras garante que, dois pontos, dado um triângulo retângulo, então você tem que ter um triângulo retângulo, tá? A hipotenusa ao quadrado equivale à soma dos quadrados dos catetos.
Lembrando que hipotenusa ao quadrado determina a área sobre a hipotenusa de um quadrado. Os quadrados dos catetos determinam duas áreas de dois quadrados. Um sobre um cateto do triângulo, o outro sobre o outro cateto do triângulo. Exatamente o enunciado formal, elegante, erudito, qualificado para a Vossa Senhoria poder ratificar o que segue. Olha essa imagem. Triângulo formado pelos seguintes vértices. Vértice A, essa extremidade. Vértice C, essa extremidade. Vértice B, essa extremidade. Tem uma região plana aqui ao meio, limitada por esses lados, que são três, que formam esse polígono, um triângulo. Nesse caso, ratifico, triângulo, retângulo. Olha o ângulo aqui de 90 graus. Hipotenusa, lado maior, e os outros lados B e C, catetos. Hipotenusa, o lado oposto ao ângulo reto. Se o ângulo reto estivesse aqui, no vértice B, hipotenusa estaria aqui embaixo. Se o ângulo reto estivesse aqui, no vértice C, hipotenusa estaria aqui, onde eu aponto com a caneta. Basta você começar a rotacionar esse triângulo em torno de um dos vértices. Fixe o vértice A, comece a girar no sentido anti-horário o triângulo. Você verá várias posições que o ângulo reto poderá assumir, bem como se girasse no sentido horário também. Constatação do texto acima, ainda pouco lido, é: se eu fizer A ao quadrado, portanto terei uma equivalência à soma dos quadrados dos catetos. B e C são catetos. Vão estar na base ou na altura. Hipotenusa, o lado maior. Repito, os catetos vão estar na base ou na altura. E A, o lado maior. Finalmente, destaco uma observação. Leia comigo. A soma dos ângulos internos de... Olha que informação útil. Veja que em nossas aulas você tem um tema particular, um tema especial. E esses temas, matematicamente, por serem acumulativos, vão te levando para outros. E você absorve mais e mais informação. Escuta aí. A soma dos ângulos internos de um triângulo equivale a 180 graus. Isto é, somar este alfa com este beta e com 90 graus resulta em 180 graus. A soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer resulta em 180 graus. Se nesse triângulo aqui em cima, aqui no vértice A, eu já tenho um ângulo de 90 graus interno, o que sobra para beta e alfa? Ora, a soma desses dois, quando de fato juntos, só pode ser equivalente a 90 graus, porque eu teria 90 mais os 90 desses dois somados, que equivaleria a 180. Logo, leia comigo aqui embaixo, logo, do triângulo ABC acima, tem-se alfa mais beta igual a 90 graus. Detalhe importante, quando dois ângulos somados equivalem a 90, o que você fala deles dois? Que eles são complementares. Então, se de repente você souber que esse alfa tem 30 graus, quanto terá beta? 60. Se de repente você sabe na questão, num problema, que esse alfa tem 45 graus, quanto tem beta? 45 graus. E vice-versa, senhores e senhoras. E dessa forma eu encerro a nossa aula. Aguardem agora o nosso próximo encontro e a próxima lista deliciosa de exercícios. Forte abraço!